Olá pessoal, meu nome é Cauê Alberto. Esse é mais um vídeo relacionado aos 5 temas mais relevantes para a prova do Revalida. Hoje eu vou falar sobre o bloco de pediatria. Selecionei 5 temas novamente para vocês. Então os temas são: número 1, infectologia; número 2, neonatologia; número 3, meningite; número 4, imunização; e número 5, diarreia. Vamos lá. Tema 1, infectologia. Infectologia é um tema extremamente comum na prova do Revalida. Tem muitas questões relacionadas à infectologia no bloco de pediatria. Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos. Na realidade, vou mostrar como que é cobrado, tá? Como infectologia tem muitas questões, eu vou só colocar 5 questões, então eu não vou conseguir abranger muito para vocês, ok? Mas a ideia, eu selecionei algumas questões para a gente poder ver como que é comumente cobrado, ok? Então vamos lá, uma menina de 7 anos de idade é trazida pela mãe na UBS com queixa de prurido na região genital há 2 semanas, que se mostra mais intenso à noite. A mãe relata que uma menina da mesma idade, que mora na casa ao lado, tem apresentado sintomas semelhantes. Ao exame detectou-se ausência de sangramento, corrimento e que a membrana imenal está íntegra. Nota-se apenas a presença de eritema na região vulvar e perianal. Aí ele pergunta qual a hipótese diagnóstica e qual a conduta a ser adotada neste caso. Então aqui, basicamente, ele deu o sexo, a idade, deu a história da menina. No caso, ela tem uma queixa de prurido na região genital. E aí, a questão gira em torno disso. Ele pergunta a hipótese diagnóstica e a conduta. Nesse caso, é uma enterobiose e a conduta é receitar o mebendazol via oral. Questão 2. Uma criança com 6 anos de idade, natural e procedente da região norte do Brasil, é internada no hospital com história de febre há 6 meses. De caráter intermitente, não apresenta diarreia, perda de peso de 3 quilos desde o início do quadro. No exame físico, apresenta eupneica, hidratada, murmúrio vesicular presente bilateralmente, com sibilos esparsos, búdias cardíacas rítmas e normofonéticas. Fígado a 4 cm do rebordo costal direito e a 4 cm do apêndice tifoide. Baço a 3 cm do rebordo costal esquerdo, sem edemas. Exames laboratoriais, hemoglobina 10, hematócrito 36%, leucócitos 15.000, neutrófilos 38%, eosinófilos 42%, monócitos 1%, linfócitos 19%, plaquetas 160.000, proteínas totais 6.2, albumina 2.5, globulina 3.7. A hipótese diagnóstica e a investigação complementar necessária para confirmar o diagnóstico são. Vamos lá, então nessa questão é uma questão que eu acredito seja uma questão bastante interessante, uma questão aí relacionada à toxocaríase, e aí no caso a gente tem que fazer a hipótese diagnóstica. Se a gente soubesse que era toxocaríase, a gente já conseguia acertar a questão, ok? De fazer o diagnóstico diferencial entre toxocaríase, febre tifoide, leishmaniose visceral, esquistossomose mansônica. E aqui nesse caso, então, sabendo o pós-diagnóstico, a gente mataria a questão, mas para a gente ter certeza, a investigação complementar. Aí, no caso, é solicitar IgE, sérica e sorologia específica. Então, é uma questão grande, é uma questão aí que envolve uma série de informações, uma série de dados. A gente tem que saber lidar com isso, é uma questão que dificilmente a gente consegue fazer em 1 minuto e meio, 2 minutos. A gente lê, relê, para poder matar essa questão, tá? Uma questão que eu considero difícil. Vamos lá, uma outra questão grande também enunciado, bem grande. Vamos lá, um lactente com 6 meses de idade é trazido à consulta médica no UBS para avaliação de atraso do desenvolvimento. A mãe relata que compareceu a somente 2 consultas de pré-natal e que a criança nasceu de parto vaginal e a termo, pesando 3,2 quilos, com a pigar 9 e 10. A alta se deu em 2 dias, o sorriso social surgiu com 1 mês e sustentou o pescoço com 2 meses. Entretanto, não segura objetos nem rola, não consegue sentar com apoio, história familiar não revela casos semelhantes, o lactente mostra-se irregular, estado geral, interagindo pouco com o observador, corado, hidratado, anectérico, cianótico, ausência de estigmas cutâneos, ausculta cardíaca e respiratória sem anormalidades, exame neurológico evidencia perímetro cefálico acima do percentil 90 para a idade. Aumento de tônus e de reflexos profundos nos membros
nos 4 membros, associado com redução da força proximal. Coordenação preservada, exame dos pares cranianos demonstra dificuldade em acompanhar os objetos apresentados, fundo de olho evidencia cicatriz de corioretinite bilateralmente, tomografia computadorizada do crânio evidencia múltiplas calcificações difusamente distribuídas no parênquima, associados ao aumento de volume dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. O agente etiológico mais provável para o quadro clínico descrito é nesse caso, uma questão bem grande aí que a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não confundir. Nesse caso, toxoplasmose gondii, ok? Esse seria o agente etiológico aí mais provável para fazer o diagnóstico dessa questão toda aqui. Vamos lá, o que a gente consegue que ajuda bastante a gente? Ele diz aqui, tomografia computadorizada de crânio evidencia múltiplas calcificações. Aí o tipo de calcificação, isso aqui ajuda muito, difusamente distribuídas no parênquima, associadas ao aumento do volume dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. E também a cicatriz de corioretinite bilateralmente, que também ajuda a gente bastante aí no diagnóstico diferencial. Vamos lá, questão número 4. Criança com 4 anos de idade foi levada pela mãe ao UBS com queixa de distensão abdominal, hiporexia, palidez cutânea e referencia o hábito de comer terra, segundo informa o contactante. Foram realizados exames laboratoriais e observados os seguintes resultados: HB 8.4, hematócrito 28%, VCM 64, HCM 17, leucócitos totais 6.4. Eosinófilos 13%, ferro sérico 18 microgramas por decilitro, tendo por base a prevalência a prevalência das doenças parasitárias em nosso meio, os sintomas apresentados pela criança e os resultados de exames registrados devem se considerar o diagnóstico de. Vamos lá, nesse caso, o mais correto aí seria ancilostomíase, ok? Então, mais uma vez aí, ele vai dar um monte de doenças para a gente fazer o diagnóstico diferencial e saber exatamente a etiologia, ok? Criança com 5 anos de idade, mora com os pais em bairro de periferia, seu pai é fumante há 3 meses, apresenta tosse crônica, produtiva, sudorese noturna e febre diária e não procura cuidados médicos. Sua mãe é aparentemente saudável. Há 3 semanas, a criança iniciou tosse produtiva com escarro purulento, febre ao final da tarde e emagrecimento. Poxa, a gente tem um quadro bem característico aí, bem sugestivo de tuberculose. O cartão de vacinas demonstra que ele foi vacinado com BCG e D no primeiro ano de vida. No atendimento é constatada a temperatura oral de 37,5 graus Celsius, taquipneia e redução de murmúrio vesicular em terço médio do hemitórax direito. O exame radiológico do tórax mostra condensação homogênea em ápice de pulmão direito. O PPD é de 10 mm. Qual a conduta terapêutica para essa criança? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, a conduta mais correta fazer o esquema tríplice, 2-HRZ e de duplo 4-HR, a isoniazida e rifampicina. E controle com exames a cada 2 meses. Então, no caso desse paciente, a gente já tem que começar a tratar, ok? A gente não vai esperar, não vai fazer uma quimioprofilaxia, não vai revacinar, já vai fazer o tratamento adequado aí de acordo com a doença. Já vai começar a tratar esse paciente. Vamos lá, então, só para a gente fazer um apanhado geral, essas questões de infectologia são questões extremamente abrangentes, como vocês viram. Pode ser uma questão de infectologia relacionada à ginecologia, pode ser uma questão relacionada a doenças parasitárias, pode ser uma questão relacionada à tuberculose. Então, assim, uma gama muito grande, né? São questões que eu considero difíceis, mas são questões que sempre estão presentes, então é legal vocês estudarem bastante, ok? Vamos lá, o segundo tema, neonatologia. Questão 1. Um recém-nascido do sexo feminino com 2 dias de vida, nascido a termo com 2,3 kg, apresenta sopro sistólico e cianose de extremidades ao choro. Qual medida propedêutica que afasta a maior parte das doenças cardíacas cianóticas? Vamos lá, nesse caso seria o mais correto aí fazer o teste de hiperoxia. Essas questões de neonatologia também são bem comuns, ok? Pelo menos uma questão vai ter na prova, sem dúvida nenhuma.
Você é chamado para prestar assistência neonatal durante um parto no qual foi constatado sofrimento fetal com líquido amniótico meconial. O RN nasceu com Apgar 2, frequência cardíaca 1 e frequência respiratória 1. A conduta inicial, conforme as normas vigentes de reanimação neonatal, é... Vamos lá, então tem que saber exatamente aí os passos da reanimação neonatal, que entra aí na aula de neonato 1, neonato 2. Essas questões aí são bem cobradas, essa parte de neonatologia 1, neonatologia 2, normalmente é a forma que é feita a aula. Muito importante, pessoal. A probabilidade de cair é muito grande, ok? No caso dessa questão, o mais correto aí é a gente fazer aspirar a laringe desse paciente, traqueia do RN e ventilar com pressão positiva e ar ambiente. Um RN de 10 dias de vida, do sexo masculino, levado ao posto de saúde para avaliação, uma vez que o seu pai acabou de receber o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Não tendo ainda iniciado o tratamento, a mãe não possui queixas específicas em relação à criança. A gestação e o parto não apresentaram intercorrências e o aleitamento materno segue sem dificuldades. O RN mostra-se em bom estado geral, ativo, corado, hidratado e o restante do exame físico é normal. Nessa situação, qual das condutas é a mais adequada? Mais uma vez, é uma questão relacionada à tuberculose, mesmo na parte de neonatologia. Vamos lá, então o mais correto nesse caso é não vacinar o RN com BCG, iniciar a isoniazida e mantê-la por 3 meses. E após esse período, o RN deverá realizar PPD. Se o resultado for maior que 5 milímetros, manter a medicação por mais 3 meses. Se for menor que 5, suspender a medicação e vacinar com BCG, ok? Vamos lá, questão 4. Um RN de 20 dias de vida é encaminhado para consulta em ambulatório de especialidade com história de icterícia e baixo peso. A genitora não fez exames de pré-natal e informa que seu filho nasceu de 7 meses e pequeno para a idade, ficando internado na UTI. Após o nascimento, o exame físico, o recém-nascido encontra-se ictérico, com peso abaixo do percentil 3, apresentando microcefalia e hepatoesplenomegalia. Nos exames, hemograma com plaquetopenia, transaminases elevadas, bilirrubina total de 15 elevada, bilirrubina direta 8 elevada, sorologia para CMV, IgM e IgG positivas. Qual das assertivas abaixo mais contribui para a elucidação diagnóstica da infecção congênita pelo CMV? Vamos lá, então ele dá uma série de assertivas aqui, a gente tem que colocar quais delas contribuem mais para a elucidação diagnóstica. Vamos lá, nesse caso é a B. Caso a confirmação diagnóstica não ocorra até a 3ª semana, não será possível ser estabelecida. Não, perdão. Deixa eu ver, só para me confirmar aqui, desculpa. A alternativa correta é a C, pessoal. Ó, vamos lá, sorologia IgM e IgG para CMV tem papel limitado no diagnóstico da infecção congênita, ok? Devido à baixa especificidade. Então, isso também é importante. Vamos lá, questão 5. O agente comunitário de saúde solicita explicações sobre um RN que apresenta coloração amarelada da pele. Você acode junto ao agente comunitário de saúde informações sobre a duração da gestação, as condições do parto da criança ao nascer, o tempo de aparecimento do sintoma específico e verifica também resultados de exames do RN realizados na maternidade. Hemograma, dosagem de bilirrubina, testes de Cumbis. Diante dos dados clínicos e dos resultados de exames, você conclui que trata-se de icterícia fisiológica do RN. O que seria correto você informar ao agente comunitário de saúde sobre a icterícia fisiológica do RN? Então aqui o mais correto é a gente afirmar que desaparece após a 1ª semana de vida em neonatos nascido a termo. Lembrando aqui que ele fala, né, icterícia fisiológica, ok? Então, alternativa B é a alternativa mais correta.